Paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela traz como título A Raça Humana, né? Origem, queda e redenção. A nossa lição de hoje é a de número 8. Nós vamos tratar sobre o início da civilização humana, tá bom? Nós vamos estar falando sobre a civilização humana. Sou o seu irmão em Cristo, Alva Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Inscreva no nosso canal, compartilhe essa videoaula, e fazendo assim você vai estar nos ajudando a divulgar esse trabalho e evangelizando mais uma pessoa para o reino de Deus. Nós temos aqui alguns objetivos da nossa aula. No geral, objetivo geral, nós vamos falar sobre esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Nós vamos estar falando o que é civilização, né? São três objetivos específicos. Nós vamos falar sobre a origem da civilização humana. Vamos falar sobre os conflitos, né? de civilização e conflito. E vamos também demonstrar o Deus que intervém na civilização. Vamos aqui de uma maneira bastante prática e objetiva tentar falar um pouco, né, de cada assunto. É uma aula um pouco extensa, mas vamos aqui, na medida do possível, tentar falar alguma coisa que nos traz aí algum entendimento sobre civilização. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Tá? Então, Caim, conhecemos aí esta parte. Quem não conhece pode estar lendo no capítulo 4 de Gênesis, nesse caso aqui específico o versículo 17, mas leia todo o capítulo 4 do Gênesis e você vai entender. A verdade prática nos diz o seguinte: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Tá certo? Então, na verdade prática e o comentário geral, que é o nosso texto áureo, eu costumo chamar de versículo-chave, tá certo? E está dizendo o seguinte: o versículo-chave vai dizer que Caim, ele conheceu a sua esposa, né, e concebeu, ou seja, coabitou, né, e teve um filho. Esse filho foi colocado o nome de Enoque. E aí Enoque também foi dado o nome da primeira cidade de toda a humanidade, a cidade mais antiga da humanidade. Foi o nome de Enoque, né? Foi edificada ali por Caim, pela família de Caim, pela descendência de Caim. Tá certo? Tá. E o fundamento do ser humano, a missão do ser humano na terra foi povoar a terra. A verdade prática vai dizer que foi povoar a terra, dominar os segredos da criação divina. Para isso que Deus criou. E fundar uma sociedade que viesse a glorificar o nome do Senhor, o nome de Deus. Isso desvirtuou na medida do tempo, né? Veio o pecado, né? E isso acabou trazendo aí grandes prejuízos para a humanidade
mas são assuntos que nós vamos estar debatendo aí, falando ao longo da nossa aula a respeito desses conflitos que gerou durante aí longos anos da civilização humana. Muito bem, a leitura bíblica em classe se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo do 1 ao 16. Aconselho que você leia toda a leitura bíblica. Se isso não aconteceu, faça agora, dá uma pausa no seu vídeo e leia, porque ela é bastante proveitosa para todo o entendimento da nossa aula, tá bom? Vamos para frente para ganharmos tempo. Comentário do professor também não vou estar comentando, você possa dar uma pausa no seu vídeo aí e leia também o comentário do professor e você vai entender aí o nosso plano de aula, né? O que está falando aí no comentário também. O comentário é simplesmente fazendo um pequeno, não vou estar lendo, mas está falando aí de um geral, quando fala que nós não estamos sozinhos no mundo, né? O ser humano faz parte de uma família que teve origem em Deus, né? Foi Deus que deu a origem a esta família. Isso está registrado no livro do Gênesis, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, quando Deus abençoou esta nação. E aí ele deu uma ordem, né, ao homem, uma missão, que o homem era para frutificar e multiplicar a terra, né, encher a terra. Você vai encontrar isso no livro do Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 28, na parte A desse versículo, vai estar falando sobre este planejamento de Deus para a raça humana. Teve esta origem, a origem divina para frutificar e multiplicar a terra. Esse procedimento demandava o ensejo de construir uma civilização humana, né? Deus ordenou que o ser humano que se espalhasse pelo mundo, né? Isso foi uma ordenança de Deus, que o ser humano se espalhasse pelo mundo. Hoje o mundo tem aí próximo dos 8 bilhões de habitantes em todo o mundo, né? Somente na China e na Índia nós temos aí aproximadamente quase 3 bilhões de pessoas apenas nesses dois países. E o restante da humanidade está dividida aí em outras nações. No Brasil, por exemplo, nós temos 232 milhões de pessoas, 232 milhões aproximadamente de habitantes no nosso país, apenas no Brasil, tá? Esse levantamento que nós acabamos de falar, isso são levantamentos do ano de 2017, então está próximo aí, né? Tem apenas 3 anos aí de dados, né? Então está bastante recente esse levantamento, tá bom? Então vamos adiante. A introdução da nossa lição vai nos dizer que nós vamos estudar nesta lição a origem da civilização humana, tá? Nós vamos falar sobre a origem da civilização humana. E para tanto focaremos no capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Falamos desta cidade, a primeira cidade construída pelo homem, né, que é a cidade de Enoque. Eu trouxe aqui esta imagem para representar esta cidade, né, onde está, tem uma pergunta aqui: qual foi a primeira civilização? Então, se vocês forem estudar esse assunto, é um assunto muito amplo, né? Muito amplo. Tem fizemos um curso teológico aí um tempo atrás, e em apenas um trabalho
um trabalho sobre... Não era nem sobre civilização, tinha o assunto civilização também, mas apenas esse trabalho que tratava de assuntos sobre a religião, de 478 páginas, né? Um livro de 478 páginas que nós, né, eu falo nós porque era um grupo de 4 pessoas, mas o trabalho era para ser apresentado individualmente. Então, um livro de 478 páginas, onde mais de 207 páginas falava só de civilização. Então, é um assunto muito amplo, né? Nós vemos aí que a Mesopotâmia, né, vem aí, né, na primeira civilização aí, nos anos 4.000 anos antes de Cristo. Nós vemos aí no início da civilização, teve lá na Mesopotâmia. Então é um assunto bastante amplo e nos traz aí apenas alguns comentários para que nós possamos estar falando aqui para os amados, né, internautas, alunos, professores de escola bíblica dominical. Né? Em seguida, continuando na nossa lição, veremos que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Aqui nesta imagem, eu não quis colocar aqui uma imagem de violência, não, mas eu trouxe apenas uma imagem que traz um entendimento aí de diferenças de cultura da época para a época atual. Nós vemos aqui os métodos de trabalho, né, ferramentas cortantes, né, carregando coisas em jumentos ou outro meio de transporte. Então era um trabalho bastante árduo, né, para o ser humano. O ser humano aqui ele era tratado de uma maneira bastante violenta, né, digamos assim, com base nas atuais civilizações, tá? No atual tratamento do trabalho hoje. Hoje em dia, o patrão não pode nem mesmo permitir que seus empregados trabalhem nessas condições, né, nus, né, sem camisas, né? Então nós vemos aqui coisas, pés descalços, nus. Então isso acontecia, isso era a realidade, tá certo? Isso era uma realidade. Então isso aqui é uma violência também, hoje tem aí alguns conflitos em relação aos órgãos trabalhistas que caem em cima das empresas, né? Que não dá o seu sua devida importância para os seus empregados, seus funcionários. Então são coisas que ao longo de toda uma civilização as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando e tende a trazer melhorias para o ser humano, né? O ser humano, graças ao nosso bom Deus, nesse aspecto evoluiu muito mesmo. Hoje, né, os direitos trabalhistas requereu aí em longas datas muitas coisas, muitas conquistas para o ser humano. Isso é muito importante. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é Senhor de todas as coisas. Deus é Senhor. Que nesta imagem mostrando aí, a mão de Deus sempre está sobre o ser humano.
a sua criatura, sobre o seu povo, sobre uma nação, sobre o homem. A mão de Deus sempre está sobre o homem. Deus sempre vai intervir na criação. Quando necessário for, ele sempre vai intervir. Tá? Concluindo a nossa... nós vamos concluir a nossa aula, né? Mais na frente, mas mostrando aqui na conclusão, nós vamos mostrar que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização, né? A civilização atual. Então nós vemos aqui, né, a cruz representando aqui o cardo, né, a crueldade da humanidade, né, que fez com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, crucificando nesta cruz. Então tem aí escrito embaixo na cruz: missões. É através da missão que nos foi dada, né, quando fala lá em Mateus no capítulo 28 que temos que ir, né, a nossa missão é levar este evangelho a toda a nação, todo mundo, para todo mundo. Então só através da cruz, da morte do Calvário, do sofrimento, que é o Evangelho é que muda a situação da civilização, né, o conhecimento do Evangelho, né. Uma nação, ela tem que existir o conhecimento do Evangelho para mudar uma história. Aqui está a palavra de Deus nas mãos de um evangelista, representando aqui de um homem, pregando esta palavra. Só através desse modelo é que nós vamos mudar a atual civilização, né? Nós temos aqui, nós vamos durante a aula debater, falar sobre a atual civilização, e vamos dizer aqui o que mudou, o que tem mudado, o que precisa ser mudado e como que isso será dado, né? Então, conhecendo a palavra de Deus, as coisas encaixam de uma maneira bastante progressiva. Muito bem, agora até aqui nós introduzimos a nossa aula. Vamos ao nosso primeiro tópico. Nós vamos tratar sobre a origem da civilização humana. Nós temos aqui 3 subtópicos: falar sobre a definição da civilização, o casamento como base na civilização e a subsistência da civilização. Na definição da civilização, podemos definir o seguinte: segundo o dicionário House, civilização é um conjunto de aspecto peculiar à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma religião, de um país ou de uma sociedade. Então é um pouco complexo, né, essa definição, mas é isso. A civilização é um conjunto, né, não dá para tratar individualmente, é um conjunto de coisas, né, um conjunto peculiar. O que é peculiar? É algo necessário, né, é necessário para existir uma civilização, é necessário que exista, né, intelectualidade, a intelectual, seja ele qual for, a intelectual, artístico, moral e material de uma época, né? Então essas coisas têm que existir perante a época. Nesta imagem nós temos aqui uma história cultural de uma época, lógico, né, que é os sujeitos, objetos culturais, né, o sistemas e processos. E aí nós vemos aqui, ó, a partir da história, nós vemos aqui, são práticas, representações, visões de mundo, expressões. Tudo isso aqui
e daqui deriva para outras, né, outras coisas, né, como imagens, símbolos, valores, ideias, teorias, e aí vai. Então isso é a civilização, é isso, é um conjunto de coisas, né? Vem de uma história. Quando fala de uma época, então existe uma história, e daí cada nação, né, cada país, cada sociedade precisa dessas coisas, né, dessas práticas, né, que representam uma história de um determinado país. Então isso é uma definição assim bastante subjetiva de definindo o que é uma civilização. Tá bom, vamos adiante. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Então, logo após a queda, Deus os expulsa eles do jardim, e aí eles precisaram ter isso aqui, ó. Precisaram ter isso aqui, ó. Com base na história, né, eles precisaram ter todo esse processo para daí começar a gerar família, né, e aí ter a sua civilização da época. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, pois nesta hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, com certeza, né? Se não tivesse pecado, com certeza o processo era mais proveitoso, não tinha tanta dificuldade para exercer a civilização. Com certeza não passaria por violências, né, e mais violências, que isso tivemos lá desde o princípio, desde o início. Mais na frente nós vamos estar falando aí do primeiro homicídio, né, que aconteceu, e isso foi gerado por causa de um modelo de civilização. Por isso que aconteceu das primeiras tragédias da humanidade, que foi o primeiro homicídio. É proveitoso porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento do nosso planeta. Então, com certeza, se não houvesse pecado, e se Adão não tivesse pecado, existiria sim civilização, mas de uma maneira bastante civilizada, digamos assim, de uma maneira bastante civilizada, brilhante, proveitosa. O homem cumpriria plenamente a vontade de Deus, sem violência, sem inveja, sem usura, sem vontade própria, né, dentro da vontade de Deus, desenvolvendo a missão que o homem recebeu no planeta Terra, que era para cultivar e encher a Terra. Então ele tinha totalmente essa incumbência e iria desenvolver de uma maneira bastante civilizatória. Vamos falar sobre o casamento com base na civilização. O casamento, nós sabemos que teve origem lá no capítulo 2, versículo 18 ao 25, né, de Gênesis. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. Então ele recebe Eva como esposa, ali começa a civilização humana. Aqui nesta imagem mostramos aqui o início da civilização humana, como no aspecto, com base no casamento, com base no o casamento como base da civilização. Teve origem aqui no recebimento de Adão com Eva, sua esposa. Aqui foi instituída a família. A instituição da família foi dado nesta época, tá? E a instituição da família. Nessa imagem mostramos aqui, a mordomia da família. Passamos por uma lição aí, um trimestre quase inteiro falando sobre mordomias,
e uma delas foi sobre a família, né? Então nós temos aqui um grande projeto de Deus para a família, e isso veio da civilização humana, tá bom? Vamos adiante. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado torna-se possível, né? O capítulo 5 de Gênesis vai estar mostrando isso aí, do capítulo 5 ao capítulo 10 de Gênesis, vai estar mostrando aí o desenvolvimento da família como nação, né? E povo e Estado, mostrando aí o quanto teve um processo de desenvolvimento. Ali nós vemos que Deus teve que intervir na civilização por causa da imoralidade, né, que o mundo se torna. Ali no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver aí que Deus precisou estar intervindo na situação por causa da violência, por causa do coração duro do homem. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível, tá? Isso é verdade. Sem haver o processo do projeto de Deus para a humanidade, como o casamento, se tornaria aí praticamente impossível, né, acontecer a civilização humana, tá? Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem o casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Efésios, capítulo de número 5, versículo 22 ao 30. Né? Então, amados, voltando aqui um comentar, a própria igreja apresenta a sociedade como a sociedade perfeita, né? O casamento bíblico. Então, com base na espiritualidade, né, moral e o aspecto emocional do ser humano, né? Tem esta base, esse fundamento aí no casamento, tá? Então, o casamento é uma bênção para trazer aí o aspecto institucional para a civilização. Subsistência da civilização. Nesse caso, olha, a Bíblia Sagrada apresenta o trabalho como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana, né? Então, aqui nesta imagem mostra o trabalho, né? O trabalhador cultivando a terra, né? Trabalhando a terra para buscar a sua subsistência. Isso foi Deus que deu. Foi Deus que deu. O homem trabalha, precisa, foi criado isso para isso mesmo, para cultivar a terra, tratar a terra, para trabalhar. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nesta área. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3 e João capítulo 5, versículo 17. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Então, foi criado, Deus criou o próprio Adão para governar. Agora nós vamos ver um assunto aqui importante. Após a queda do trabalho, o trabalho humano tornou-se um enfado, né? Então aqui sim, aqui teve um problema. Então o homem cai e aí após a queda o trabalho passa a ser árduo, difícil, né? Por quê? Porque o homem feriu a terra. Ele, devido à enfermidade do planeta, então agora ele passa por um processo complicado. Agora sim o homem tem, mostrando nessa imagem, tem grande agenda de segunda a domingo,
tem que trabalhar, trabalho, cansativo, né? Esta imagem mostrando aqui ele acorrentado puxando essa caixa, mas é simplesmente para representar, depois da queda, ele precisa com esforço ganhar o pão de cada dia, né? Deus falou isso. Até então ele não tinha todo esse processo, né? Ele não sofreria esse esquema tão árduo para conseguir o pão. Não, isso foi depois do pecado. Então o trabalho foi criado por Deus, é dádiva de Deus. O processo do enfado, do cansaço, foi por causa do pecado. Tá certo? Deus criou sim o trabalho. Segundo tópico, civilização e conflitos. Temos aqui também 3 subtópicos. Caim e Abel é um dos subtópicos, a cidade de Lameque, e falamos também sobre a tecnologia. Caim e Abel. Observamos agora que a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Vamos ver o que é isso. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica, à civilização humana, à agricultura e à pecuária. Caim foi lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou ao pastoreio. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Muito bem, então nós temos aqui duas funções, né, na civilização humana. A agricultura é de onde vem o alimento, né, da terra, e a pecuária, que é a criação do animal, né, do gado, do carneiro, da carne, né, na verdade. Então as duas são, né, importantíssimas para qualquer civilização. Né? Qualquer civilização, que eu quero dizer, qualquer nação, qualquer povo, né? É importantíssimo para a civilização humana, em qualquer povo, em qualquer nação, né? A agricultura, né? Sem a agricultura é impossível, né, um povo viver. Até pode viver sem a pecuária, sem carne, mas não consegue viver sem a agricultura, sem o alimento da terra, né? Apesar que a pecuária também vem da terra, mas já é um derivado, né? Depois que são criação da terra. Então, isso é impossível. Quando diz-se essas duas atividades, torna-se impossível, inviável. Eclesiastes capítulo 5, versículo 9, segundo as Crônicas, capítulo 26, versículo 10. Busque aí essas duas referências e trate de entender esse processo aqui. Realmente ficaria inviável. Foi na convergência de ambos as atividades que Caim, o agricultor, movido de uma inveja maligna, matou seu irmão Abel. Matou Abel. O pecuarista, temente a Deus. Então, Abel, temente a Deus, considerado aqui como pecuarista, ele oferece a Deus, você vai ver isso lá na leitura bíblica, por isso que é importantíssimo ler a lição, a leitura bíblica. Ele oferece a Deus uma oferta da sua pecuária, do melhor, um primogênito da sua criação, e foi aceito por Deus, enquanto Caim oferece, né, a gordura da sua agricultura, né? E a Bíblia diz que Deus não atentou para a oferta de Caim, né? E aí o que aconteceu? Caim ficou invejoso e aí planejou um assassinato, primeiro assassinato da humanidade, né? Aqui na cidade de Lameque, Enoque não podemos confundir
com o ancestral de Noé, porque aqui este Enoque ele vem da família de Caim, né? Da família de Caim. Foi o nome da primeira cidade da terra, né? Fundada na terra. Esta imagem trouxemos aí para representando aqui esta cidade, né, de Enoque. Foi a primeira cidade da terra. Estabelecida por Caim, logo após ele haver assassinado Abel, a cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana, né? Então aqui eles traziam aí uma vida bastante cruel, né? Um povo bastante cruel, tanto lá que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis. Conhecemos essa passagem bíblica, você pode buscar lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 23 e o versículo 24, que ele mata esses 2 homens simplesmente porque pisou no seu pé. E ainda depois ele faz um poema para a sua esposa, como se dissesse: eu sou o cara, eu sou tal, e eu mato mesmo, né? Então não tinha lei que era a civilização da época. E graças a Deus que tudo isso mudou. Hoje não é assim, né? Embora existe, mas de uma maneira, né, um pouco mais cautelosa, porque existe as leis um pouco demoradas de serem aplicadas, mas existe sim as punições hoje. Na tecnologia, paralelamente à sua iniquidade e à civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grandes processos tecnológicos, econômicos e artísticos. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. Então aqui na tecnologia já existia aí um processo civilizatório na tecnologia, né, da época. Paralelamente existia essa tecnologia já na civilização da época, no caso aqui chamada como caimita, a civilização caimita que da família de Caim. Já existia lá fabricantes de tendas, né, criadores de gado, porque o seu irmão era criador de gado. Já existia metalúrgicos e músicos. Nós vemos lá no capítulo de número 6 em diante, nós vemos lá o progresso, né, que eles começaram a se progredirem e desenvolverem equipamentos musicais, né, flautas, tamborins, e aí vai. Eles começam a desenvolver a partir desse processo civilizatório. No texto bíblico, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os filhos de Sete. Aqui nós não temos tempo para fazer aqui um mapa e trazer, podia ter encontrado isso e colocar aqui, mas nós vemos aqui que aqui dá um salto de aparece aqui um outro filho de Adão, né, que chama Sete. Isso aqui a Bíblia vai mostrar que depois da morte de Abel, Deus concede para que a esposa de Caim, que é a esposa de Adão, tenha um terceiro filho, e esse menino chamou-se Sete, e daqui saiu uma outra nação, Sete gera um outro filho por nome de Enos, e daqui sai uma outra nação. É um assunto para a gente tá discutindo, mas aqui nós não temos tempo para estar falando a respeito dessa nação. Ele aparece aqui, assim, sem nenhum comentário, de repente aparece, fica até difícil a gente entender, mas você buscando lá nas leituras bíblicas, você lendo o capítulo 4 do Gênesis, você vai entender aí
o aparecimento de Sete aqui nessa leitura. Por esse motivo, estes, seduzidos pela civilização daqueles, vieram a afastar-se de Deus. Então aqui há um processo de sedução, né, na civilização, né, e entende-se que eles aqui começam a ter desejos próprios, cobiças para um outro processo civilizatório, e aí que eles começam a afastar-se de Deus. É assim que funciona, amados. Infelizmente, é assim que as pessoas afastam de Deus. Quando você descobre um modelo para si próprio, né? Não é diferente, nunca foi diferente nas outras nações, né? Um exemplo disso está aqui, né? No capítulo 6, versículo do 1 ao 3, você vai encontrar esse processo aqui do afastamento de Deus, quando eles se unem aqui, os caimitas com os filhos de Sete, com a família, né? Embora tenha a mesma linhagem, mas já era um outro povo, né? Você vai ver que é um outro povo. A família de Sete, eles tinham um outro pensamento, era um povo que tem, você vai ver lá na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que eles adoravam o Senhor. Era um povo que temia a Deus. E eles misturam com os filhos de Caim, que tinha sido um povo, né, até, né, amaldiçoado por Deus. Caim foi amaldiçoado por Deus por causa do seu pecado, por causa da sua violência, da sua natureza, né? Deus coloca em Caim um sinal para que ele não fosse morto por outros povos, mas deu uma sentença para Caim. Caim precisava pagar aquilo que fez sendo fugitivo, né? Foi isso que foi a sentença dele. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou juízo de toda aquela civilização. E aqui nós vamos encontrar o processo desse juízo de Deus. Nós vamos encontrar aqui o dilúvio, né? Vai falar no próximo tópico. Nós vamos falar sobre esse assunto. Acho que fala, né? Acho que sim, fala sim. Deus que intervém na civilização. A intervenção de Deus. Mostra aqui 3 subtópicos. Intervenção biológica de cada homem, a intervenção na história da civilização, e Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. A intervenção biológica de Deus, de cada homem, né? Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem direito de intervir quando na biografia de uma ou de nós, quanto à vida das nações, e na própria civilização veremos finalmente que o Senhor Jesus é a única esperança à civilização humana. Muito bem, então Deus, ele pode intervir na biografia de cada um. Por quê? Porque ele é Criador e Senhor. De quê? De tudo, de todas as coisas. Então ele tem o direito de intervir na biografia, se isso for necessário, em uma nação, em uma civilização própria, né, em qualquer situação. Agora, em Jesus Cristo há uma esperança, existe esperança. Esse há esperança quer dizer, existe esperança de mudar essa civilização atual que nós encontramos, só em Jesus. Mas só em Jesus, quando ele ministrava para os seus discípulos, já dentro de uma civilização, né, da época, mas mediante os seus ensinamentos, os tempos e as civilizações
foram mudando e esses discípulos foram sendo moldados com o ensinamento do mestre. E quando existe dentro de uma sociedade um conceito civilizatório, né, de doutrinário, onde uma nação é doutrinada a um conceito, né, então a tendência é que os seus discípulos sejam orientados e tende a aparecer aquele que ele presta conta, no caso aqui, o seu tutor, né, no caso, o mestre. Então, isso chama-se mudança de vida, né, mudança de conceito, um conceito. Por isso que existe o método, o meio, digamos assim, o meio de uma mudança na moralidade de uma nação, quando essa nação começa a ter, né, bons costumes através de bons ensinamentos. Deus interveio diretamente, por exemplo, na biografia de Adão e Caim e Enoque. Ele assim o fez não apenas na disciplina e punir, como também para reconhecer os seus servos. Como Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai falar da fé, que sem ela é impossível amar ou agradar a Deus. Então a recompensa do servo do Senhor é crer que ele existe, né, através da fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a certeza daquilo que venha a acontecer, que se veem, né? Ou seja, você não tem certeza, você não viu, mas você tem certeza que aquilo existe. Então isso é fé. Indiretamente o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ela constituídas. Pois Deus pode enviar através das autoridades. Toda a autoridade é concedida ou colocada por Deus. Então, através das autoridades, Deus pode, né, também intervir em uma situação, um país, em uma nação, né, dando reis, dando governos, dando presidentes, né, bons ou ruins, através dessas autoridades, tá? Então isso são as coisas, são autoridades constituídas que o Todo-Poderoso pode intervir, pode mandar para uma nação. Nós vemos lá no povo de Israel, muitas situações aconteceram que juízes, né, governaram a terra e reis por 20, 40 anos, fazendo o que era mal, né, fazendo o que era mal. E Deus permitia, por quê? Porque o povo merecia aquele governo, tá? Enquanto eles não se convertiam, não se voltavam para Deus, eles tinham aquele governo. Quando eles voltavam para Deus, Deus mudava o governo, o juiz, mas o povo tinha o governo que merecia. Deus não se limitou a criar o universo, nem os abandonou após haver formado. Ele continuava a observar, atenta, junta amorosamente todas as coisas. E sempre que é necessário intervém. O Senhor não agisse, se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como a conhecemos, não mais existiria. É verdade. Quando há necessidade, Deus sempre intervém. Nós vemos aqui, nesse caso aqui, a intervenção na história da civilização. Um desses assuntos que nós acabamos de comentar
foi a Torre de Babel e o dilúvio. No dilúvio, a nação estava, né, em violência, muita violência na terra, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito, ou seja, não que Deus se arrepende, mas Deus ficou triste de ter feito aquela nação, daquele povo ter se rebelado tanto. Aí Deus interviu e pôs o seu juízo naquela humanidade, e poucos se salvaram, né? Só Noé com a sua família, porque foi assim que Deus determinou. Na Torre de Babel, o mesmo processo. O povo queria se separar, ser alguém especial, e pretenderam fazer ali uma torre, né, para tocar ao céu. E aí infligiu também uma história, né, de uma civilização, um povo que estava sendo além dos limites. E a Bíblia vai mostrar lá que Deus desceu para ver a tal cidade. E aí Deus teve que confundir as línguas daquele povo. Pronto, não podiam mais comunicar, e aí não teve mais como dar sequência ao seu projeto. Tá bom? Então, isso aí é dois exemplos aí sobre a intervenção na história da civilização humana por Deus, e Deus vai intervir sempre quando for necessário. Sempre quando o povo estiver ousado, ele vai sempre intervir. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que Jesus Cristo veio apenas para salvar indivíduo. Todavia, o amor de Deus não é limitado às biografias, porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou o unigênito para salvar inclusive a civilização e a história. João capítulo 3, versículo 16, Deus amou a humanidade. Quando fala mundo, está falando da nação, da humanidade, de toda a humanidade, de tal maneira que, né, ele veio para salvar toda a civilização e a história da humanidade. Nesta imagem mostrando aqui todo o globo terrestre e toda a nação, que crê, basta crer. Na grande comissão somos instados a evangelizar até aos confins da terra, pois o Evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Então, aqui mostramos aqui na grande comissão, tanto ao mesmo tempo Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então você vai ver isso no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo 8, esta comissão mostrando que temos que ir, levar, encher, recebe a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, esta é a grande comissão de Mateus, quando fala lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 e ao versículo 20, está falando desta grande comissão aqui, que o médico amado Lucas escreve no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 8. Tá bom? Agora podemos concluir a nossa aula dizendo o seguinte: a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamaremos a palavra de Deus a tempo e fora dele, a tempo e fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz.
Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Pois é, amados, aqui é o seguinte, né? A esperança é Jesus Cristo através do seu Evangelho. Né? Tudo isso, toda esta violência que nós encontramos na atual civilização hoje, isso pode ser mudada através da doutrina da palavra de Deus, da mudança do coração, do novo nascimento. A partir do momento que uma nação muda o seu pensamento, automaticamente a civilização daquela nação é mudada. E isso só pode ser feito através do Evangelho de Cristo, né? Através do conhecimento pleno da palavra de Deus. Né? Quando ele diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo, está dizendo que o cristão ele é o tempero desta terra, desta nação, e a luz que ilumina nas trevas, né? Essas violências, esses processos que constrange a humanidade, né? Isso provoca terrores e horrores em toda a humanidade, a violência que todo o planeta rege atualmente. Se a Igreja de Cristo ela entrar, né, nesses pontos com propriedade, o sal salga e a luz ilumina. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Que o Senhor, que o nome de Cristo seja louvado, seja exaltado, né, para todo o sempre. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém, amados.